Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o terceiro dia do Masters 1000 de Miami, mais um resumo do dia. E é um dia em que os veteranos fizeram a festa, né? Vitórias de Davi Goffin, Gael Monfils, Novak Djokovic. Dois dos grandes favoritos ao título foram eliminados, Daniil Medvedev e o Carlos Alcaraz, né? O Medvedev porque vinha de uma boa semana em Indian Wells. Teoricamente, numa quadra mais rápida como Miami, ele seria um candidato ao título, mas não acontece, né? E Carlos Alcaraz, assim, que veio de uma semifinal no torneio de Indian Wells, já achei que seria um pouco mais difícil Miami por causa da velocidade das quadras, né? Lá em Indian Wells era mais lento, ele gosta disso. Miami era um pouco mais rápido, então eu acho que ele sofreria um pouco mais. Cara, a estreia não é o que eu esperava do Alcaraz, sinceramente. Mas é o que acontece, né? No final das contas, você tem expectativas, você tem adversários ali que são perigosos, você não pode dar muita margem ao erro, que o Alcaraz deu, e o Goffin não foi bobo nem nada, né? Então, mas vamos falar de todos os jogos. Não foram só esses caras que jogaram. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E assim, começou o dia com Casper Ruud e Kecmanovic. Kecmanovic ganhou o primeiro set 6-3, inclusive ganhou nos últimos 4 games, 2 quebras no período, e aí a gente pensou, aí, o Ruud em quadradura, não vai pra frente. Mas o Ruud recuperou bem, né? Tipo, foi forte mentalmente e conseguiu a virada, duplo 6-4 depois disso, então 3-6, 6-4, 6-4, boa vitória pro norueguês. Não é uma grande força em quadras duras, a gente sabe disso, mas cada vitória é importante na corrida para Turim, para se manter no top 8 e chegar cada vez mais bem ranqueado para os torneios de Saibro, porque evitando os figurões no torneio cedo, ele garante campanhas melhores, né? Pelo menos é o que a gente pensa, né? Não é sempre que o Ruud também é lá hiper confiável no Saibro. Ano passado perdeu na estreia em Roma, então vamos ver. Mas o Casper começa bem o ano, dá um crédito aí pro Casper Ruud, né? O Grigor Dimitrov venceu o Frederico Sina por 2-0, 6-1, 6-4. Uma atuação assim que já era esperada a vitória dele. O Sina só tem 17 anos de idade. O Dimitrov, mas assim, tem que exaltar que ele jogou bem, sólido no fundo de quadra, extremamente inteligente nos momentos ali em que o Sina vinha para a rede para conseguir boas passadas, usando várias vezes a passada em 2 tempos. Então, uma boa partida do Dimitrov, me parece bem melhor do que aquele início de ano muito preocupante que ele teve, né? A gente também teve o Lorenzo Musetti vencendo o Quentin Halys por 2-1, né? O primeiro set 6-3 para o Halys. O Halys vem jogando bem até agora nesse início de ano, mas depois disso 7-6, 7-5 para o Musetti. Musetti que, assim, não tem feito até agora um ano muito fantástico, mas eu gosto muito do tênis dele. É muito lindo de se ver ali o Musetti jogando. Tecnicamente, assim, aquele backhand com uma das mãos, né? É assim, ruim ou bom, é um golpe bonito de se ver, né? A gente pode criticar o Tsitsipas, mas é bonito ver um cara bater o backhand com uma das mãos. É um golpe que vem entrando em desuso por muita gente, mas é legal que tenha tenistas que mantêm isso vivo. E eu acho que o Musetti sabe usar esse recurso bem, né? E é uma boa vitória, mas ainda assim cansaço bem acumulado aí para a primeira rodada, um jogo muito duro. Nunca é bom jogar tanto tempo logo de cara no torneio. Félix Auger-Aliassime venceu o Skull Cates, tenista australiano, por duplo 6-4. Boa vitória para o canadense, que teve uma campanha decepcionante em Indian Wells. O Aliassime é aquele negócio, né? Ele tem aquele meme, "You are so back, we are so done". Esse é o Aliassime, porque não dá pra saber o que esperar desse cidadão. Tem horas que ele tá jogando um tênis maravilhoso. Eu acho que ele jogou muito em Doha. A gente olha em Dubai também, foi uma baita campanha dele. Mas chega em John Wells, aquela partida contra o Brooksby foi péssima, né? Tipo, e aí pensa, né? Ah, o Aliassime não tá lá essas coisas. Mas, assim, nesses altos e baixos ele ainda é um top 20. Mas a gente quer ver o Aliassime de volta no top 10, assim, naquele nível que ele jogava em 2022. Não acho que seja o caso ainda. Mas cada vitória pode ser um passo importante para ele redescobrir aquele nível que ele tinha antes. O Karen Khachanov venceu o Nick Kyrgios por 2-0, 7-6, 6-0. Primeiro set mais duro, equilibrado, o Kyrgios jogou muito bem. Mas o segundo set, o Kyrgios perdeu completamente mentalmente do jogo. E aí, quanto o Karen Khachanov, meu amigo, você não pode jogar de maneira displicente. Ele é um jogador muito sólido. É um cara que aproveita esses momentos de baixa muito bem. Então, boa vitória aí pro tenista russo, que eu acho assim, quando ele tá numa boa sequência, quando ele tá confiante, é um tenista perigosíssimo em qualquer superfície. O Hugo Carabelli venceu o Alex Mikkelsen. Olha, o Hugo Carabelli fazendo um torneio muito bom, hein? Os argentinos veio de lucky loser, né? Não tinha ganhado a partida dele no quali. Acabou entrando na chave principal pelas desistências. E o cara ganha do Mikkelsen, olha, impressionante. 6-7, 7-5, 6-3.
Alex Mikkelsen é outro também que não tá fazendo lá a super temporada, né? Outro que também tá fazendo uma temporada bem decepcionante é Daniil Medvedev, né? Perdeu 6-2, 6-3 pro Jaime Munar. Assim, né? A atuação do Medvedev foi realmente muito aquém. Quando ele só ganha 30% dos pontos com o segundo saque, já diz muito da nível de atuação que o Daniil teve, né? Tipo, não parece aquele cara que há tempos atrás era o bicho-papão das quadras duras, né? Tipo, talvez só o Djokovic você temia mais de enfrentar nessa superfície que o Medvedev. Não tá parecendo mais o caso. Óbvio, não tem mais o efeito novidade, acho que as pessoas já entendem as fragilidades dele, que não é um cara que voleia bem. O Ayman Munar várias vezes chama o Medvedev pra frente, né? Atrás da linha de base, poucos jogadores jogam tão bem quanto o Danil, mas à frente da linha de base, o Danil tem muitos problemas. E eu falo aqui, né? Esse é um cara que sim precisa de uma adição ao corpo técnico que traga coisas diferentes ao jogo dele, não apenas o que ele consegue fazer. Ele é sólido pra caramba, sem dúvida. Você, um momento ou outro, vai fazer um grande torneio, uma grande campanha. Ano passado tem final de Grand Slam, semifinal de Wimbledon, ganhou do Sinner. É um jogador muito acima da média, mas é aquele negócio, quando você repete muito a mesma forma, jogadores já vão ter meio que noção de como, assim, trabalhar nas suas fragilidades, e é por isso que o Medvedev, nem mesmo nas quadras duras, está conseguindo repetir o padrão de desempenho que conseguia antes. Lembrar que há 2 anos atrás, nesse período da temporada, né, fevereiro e março, ele tinha feito final em todos os torneios que disputou em quadradura, sendo campeão Roterdã, campeão Doha, campeão Dubai, finalista em Indian Wells e campeão Miami. Esse cara é o mesmo, eu tô falando do mesmo tenista, tipo assim, que a gente viu ontem perdendo pro Jaime Munar, fez isso há 2 anos atrás. Não é tanto tempo atrás assim, né? O Stefanos Tsitsipas teve uma estreia dura. Olha, vou te falar um negócio. Chegou a estar quebra atrás no segundo set, perdeu o primeiro set 6-4, tava 2-1 em saque pro Tseng, não aproveitou, né, meu amigo? Teve a chance de vencer o jogo e o Stefanos foi crescendo e conseguiu a virada 4-6, 7-5, 6-3. Boa vitória pro grego, que assim, não tá lá aquelas maravilhas ainda, né? Mas vem melhorando. Eu acho que ele tem tentado buscar soluções. Essa troca de raquete parece ter sido positiva, mas não sabemos até que ponto vai impactar no jogo dele. Não acho que só isso por si só vai fazer o Tsitsipas voltar a ser um cara top 5. Mas, de qualquer jeito, boa vitória. Lembrando que as quadras aptas tendem a ser mais difíceis para o grego. O Gael Monfils venceu o Jiří Lehética por 2-1. Primeiro set foi um passeio, 6-1. Depois o Lehética deu o troco 6-3. E aí, um terceiro set maravilhoso, de um nível de tênis fantástico, e Gael Monfils conseguindo a vitória, salvando 2 match points, 10-8 no tie-break. O francês é impressionante, né? A idade que ele tem, gente, a gente tá falando de um tenista de 38 anos de idade, 38 anos e alguns meses, né? Não é que completou 38 agora há pouco, né? E tá jogando um tênis maravilhoso essa temporada. O número de vitórias grandes que ele já teve até agora no ano não é pouca coisa, não. E eu acho legal ver o Monfils jogando tênis bem e assim, mostrando que assim, a idade ela vai afetar, mas se você tem inteligência, dedicação, quando você consegue compensar no lado técnico também, o que você vai perder com o declínio físico, você ainda consegue se manter de alguma forma competitivo. E o que ele faz hoje aos 38 me impressiona mais do que o Wawrinka, o Murray vinham fazendo. Ok, limitações físicas que atrapalharam 2 tenistas de currículo muito superior, mas ainda não, assim, eu não me lembro de ver um tenista com 38 anos jogando no nível que o Monfils joga e da maneira que o Monfils joga. Porque o Monfils não é um cara que está apressando pontos, ele está jogando o jogo mesmo. Às vezes até mais defensivo do que eu gostaria, mas ele faz o jogo dele, de contra-ataque. Ele ainda joga muito parecido como antes, né? Tipo, se for um cara muito físico, usou muito o atleticismo dele. E é legal que ele superou as lesões, né? Quase aposentou há 2 anos atrás o Roland Garros, o joelho estava sendo um problema inacreditável para ele. E o cara tá conseguindo fazer a temporada até agora sem muitos problemas, isso é muito bacana. O Djokovic venceu o Rinky Dikata por 2-0. Primeiro set um passeio, 6-0, 27 minutos para ganhar o primeiro set. O segundo set foi mais difícil, mas o Djokovic, assim, teve um momento ou outro de instabilidade, né? Teve que encarar 2 breakpoints, mas no final conseguiu vencer aí o jogo. Poderia ter resolvido um pouco mais cedo, mas gostei do jogo do Djokovic, né? E no final perdeu apenas 8 pontos no saque o jogo inteiro e ganhou 27 pontos devolvendo. Então o Djokovic fez uma boa atuação, bem melhor do que ele vinha apresentando nos últimos torneios. O Alejandro Tabilo venceu o Cloretin Moutet por 2-1, precisava dessa vitória, mas 2 horas e 51 para ganhar, 5-7, 6-3, 7-5, né? Eu acho que o Tabilo tem potencial para jogar bem quadradura, apesar de ser um saibreiro, ele bate muito mais reto na bola do que um saibreiro tradicional. E esse tipo de bola, quando bem executada, machuca em qualquer superfície, grama, quadradura, mas não é um cara que tem conseguido trabalhar isso com tanta dinâmica. Mas de qualquer jeito, boa vitória, né? O Brandon Nakashima venceu o Roberto Carvalho Baena por 2-1. Nakashima volta e meia tá jogando um bom tênis.
O Carvalho Esbaíno é um cara muito sólido, numa quadradura isso pode ser perigoso, né? Porque a superfície tende a acelerar mais o jogo dele, mas a verdade é, tipo, que o Nakashima é um cara que trabalha bem nessa dinâmica de jogo, chegou a estar quebra-trás no último set, mas ganhou os últimos 5 games para vencer o espanhol, 6-4, 4-6, 6-3 para o americano. O Sebastian Korda venceu o Spizzirri, que foi convidado por 2-0, 6-4, 6-2. Estava na hora do Korda ganhar um jogo com mais tranquilidade, né? Vamos ver o que ele faz na sequência do torneio. Até agora um ano muito apagado do Sebastian Korda, é um tenista bem habilidoso e vamos ver o que ele ainda consegue nos trazer. Mas esse jogo ele era o favorito e confirmou o favoritismo, tecnicamente um jogador muito superior ao Spizzirri. O Tommy Paul sofreu contra o Alexander Bublik, né? O Bublik venceu o primeiro set 7-5, mas depois 7-5, 6-4 para o tenista americano, que consegue aí a virada contra o tenista kazakh. O Bublik jogando bem, estava jogando mais focado, com uma estratégia ali mais direcionada ali, às vezes tentar tirar o ritmo do Paul, que é um cara que gosta da consistência, que gosta um pouco dessa questão da sequência de jogadas. Eu acho que funcionou bem durante um bom tempo, mas o Tommy Paul é um cara também muito dinâmico, é um cara que entende bastante essa questão de estratégia e acho que ele se recuperou bem. Um destaque que eu dou para essa rodada é de Francisco Cerúndolo. Que vitória contra o Alexander Miller, 6-1, 6-2. Cerúndolo vem jogando cada vez melhor em quadradura. É um tenista que eu gosto demais. O forehand dele é lindo. O jogo de fundo de quadro do Cerúndolo é maravilhoso. Uma pena que, assim, o saque tem sido um grande problema. Mas no jogo foi muito bom a performance dele. 4 aces com apenas uma dupla falta, 77% dos pontos com o primeiro saque, 67% com o segundo. Só encarou um breakpoint e conseguiu salvá-lo. Produziu 7 breakpoints e aproveitou 5. Partidaça de Fran Cerúndolo, do tenista argentino, jogando muito tênis. E encerrando a sessão noturna, Davi Goffin ganhou de Carlos Alcaraz por 2-1, 5-7, 6-4, 6-3. Olha, o Davi Goffin não é um cara que tem muita potência, é um saque extremamente poderoso, mas taticamente, que jogador inteligente, que jogador brilhante nesse aspecto, né? E eu acho, assim, um cara que tem um time muito bom para mudar a direção dos golpes, é um jogador que não se intimida, vai jogar contra qualquer adversário de uma maneira, assim, com muita compostura, entendendo exatamente o que tem que fazer em quadra, e deu ontem ali uma aula tática em cima do Carlos Alcaraz, que, assim, talentoso demais, inegável. A gente sabe que o Alcaraz é o grande talento dessa geração. Não estou dizendo que ele é o melhor jogador, porque não é só talento. Consistência, força mental, estratégia, tudo isso conta e não necessariamente está vinculado a só talento, né? Mas a questão é, nas fases do jogo em que o Alcaraz está jogando mal, ele é muito vulnerável. A gente viu isso hoje, ontem, né? Mas assim, as devoluções do Goffin, se machucando o tempo todo, o Alcaraz não traz variação nenhuma ao saque, continua sacando igualzinho, né? Não tem muito recurso de saque, talvez. A única coisa que eu posso criticar mais assim, o Ferreiro na questão do Alcaraz no jogo dele, como se para pensar em ferramentas, é que o saque do Alcaraz ainda é fraco em termos de potência. Mas não é só potência que vai definir um saque se é bom ou não. Se você saca de um jeito só, seja 220 ou 180, né? O cara pega o tempo de bola em algum momento, né? O saque do Alcaraz é uma média de 40 km por hora, talvez, no primeiro saque, mais rápido do que o Goffin. Talvez uma hipérbole aqui, uns 20, 30, é mais, né? Eu achei que o saque do Goffin incomodou mais o Alcaraz do que vice-versa. E olha que o Goffin não é um grande sacador, mas por quê? O Goffin é um cara que entende de tática, né? Ele sacou mais pelo forehand, ele vê que o Alcaraz ele força demais as devoluções de forehand, com backhand ele é menos ofensivo, mas às vezes isso é aquele negócio, né? Como ele é menos ofensivo, ele coloca mais a bola em quadra, então assim, ele tenta induzir o Alcaraz mais o erro, às vezes até explorando o golpe que ele tem mais confiança, mas ao mesmo tempo apresenta um tipo de fragilidade em certos momentos. Então assim, é inteligência, cara. E o Goffin faz isso muito bem. E foi uma partida brilhante do tenista belga, que com mérito sai com a vitória. É um cara que já ganhou do Nadal 2 vezes, já ganhou do Djokovic, já ganhou do Federer. Não dá pra subestimar o Davi Goffin. Eu já sabia que seria um jogo difícil se ele jogasse um bom tênis, né? Porque o Goffin é um cara também, assim, tem partidas dele que são irreconhecíveis, mas quando ele tá jogando bem, e hoje foi o dia de... ontem, né? Se nem até agora é o dia dele jogar bem, foi realmente um jogo muito bonito de se ver, mas é um Alcaraz que tá perdendo jogos que ele não deveria, né? E é o que a gente tem para hoje, né? Nesta segunda rodada, né? Desse quarto dia da Austrália, do Masters 1000 de Miami, é o sono, né? Dormi pouco com a Fórmula 1. O Walton vai enfrentar o Darderi, o Wong vai enfrentar o Ben Shelton, o Zverev vai enfrentar o Jacob Furley, o Jordan Thompson vai enfrentar o Giovanni Mepish-Pirkar, Thomas Mahat contra Matheus Arnaldo, jogo bem legal esse daí, Tirante contra o Denis Shapovalov,
Taylor Fritz contra Lorenzo Sonego, Alexei Popyrin contra Roman Safilin. Esse jogo aí dos coadjuvantes de luxo, assim podemos dizer. Bacana também. Holger Rune e Riley Opelka. Jogo duro, hein, pro Rune, hein? Jakub Menzik e Jack Draper. Esse jogo também bacana. João Fonseca e Hugo Humbert. Boa sorte pro João aí. O Matteo Berrettini, misericórdia, não tirei Mário. Matteo Berrettini contra o Hugo Gaston. Zubergs contra o Andrei Rublev. Vamos ver o que o Rublev faz nesse torneio. Arthur Fields contra o Gabriel Diallo. Alex de Minaur contra o Jon Kachebu. E fechando o dia, a gente tem o Alejandro Davidovich Fokina contra o Francis Tiafoe. Então, a ver o que vai acontecer aí. É um torneio que, assim, abre bastante a chave com o Medvedev e o Alcaraz indo embora. Não sabemos como é que o Zverev vai apresentar. Se bobear, e quem sabe o Djokovic não tem a chance do título 100 logo em um Masters 1000 como o de Miami, que se não me engano já ganhou umas 6 vezes. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.